Shri Narsimha, Jai Narsimha, Jai Jai Narsimha, Praladesha, Jaya Padma, Mukha Padma Bringa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna. Shri Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário em que você está assistindo ao vídeo. Hoje, vou fazer um vídeo aqui diferente. Vou contar a história, que é o passatempo. Na verdade, nós não chamamos história, dentro da terminologia Vaishnava, nós chamamos de passatempo. Então, é o passatempo do Senhor Vishnu que aparece sob a forma híbrida, de metade homem, metade leão. Não é? Essa forma é chamada Nrsimhadeva. Hoje nós estamos comemorando o dia do aparecimento de Vishnu sob a forma de Nrsimhadeva. Nrsimhadeva, ele é o protetor dos devotos, né? Assim, sempre que os devotos estão em apuros, né? É para ele que nós nos dirigimos, nós oramos a essa forma de Vishnu. Vishnu tem centenas e milhares de formas, né? Mas a forma que normalmente nós nos dirigimos quando nós precisamos assim, pedir ajuda é a forma de Nrsimhadeva. E o passatempo, ou a história de Nrsimhadeva, demonstra, né, o porquê disso daí, né? A palavra Nri significa homem, né? Nri, homem. Simha significa leão. Nrisimha, homem-leão, ou metade homem, né? Metade leão. Nrsimhadeva, divino, né? É a forma divina de Vishnu, que é metade homem, metade leão. Então, a cabeça é de leão e o corpo é um ser humano transcendental, na verdade. Não um ser humano, né? Mas é transcendental, que é Vishnu. Há muitos anos atrás, né, séculos atrás, toda a Ásia era controlada pelo Império de Bharata. Então toda aquela região ali é uma região em que a cultura védica predominava naquele ambiente, né? Por exemplo, se você vai a Bangkok, por exemplo, na capital da Tailândia, no aeroporto, o aeroporto chama-se Suvarma Bhumi. Bhumi significa terra, Suvarma significa que ali estão o potencial de toda a terra, né? E Su é um prefixo de intensidade, né? E Varma, que significa opulência, num certo sentido. Então, toda a terra de toda a opulência, Suvarma Bhumi, é o nome do aeroporto de Bangkok, né? É uma palavra védica. E dentro do aeroporto tem uma representação gigantesca de uma das histórias do Srimad Bhagavatam, que é a batedura do Oceano de Leite, né? Mais para baixo, por exemplo, em Singapura, né? Talvez você já tenha ouvido falar nessa cidade, Singapura. Em algumas partes da Índia, quando se vai falar Simha, que é o leão, se fala Singha. Por exemplo, na Bengala, onde nós moramos por um tempo com a minha família, quando os devotos bengalis, né, da parte da Índia, do West Bengal, que fica ali no nordeste da Índia, próximo de Calcutá, Calcutá é a capital da West Bengal, inclusive, na hora que se vai falar Nrsimha, se fala Nrsimha, Jai Nrsimhadev, Nrsimha. Então, a cidade Singha é uma alusão a Simha, e Pura, que significa cidade ou local, né? Por exemplo, nós morávamos numa vila que se chama, aliás, Mayapura, né? Pura significa cidade, ou Pur, cidade. Tem uma cidade muito famosa na Índia que é conhecida como Jagannath Pur. Então, Pur significa cidade. Singapur, que é a cidade do leão, né, no Nrsimhadeva. Então, essa cidade, ela faz alusão
a Nrsimhadeva, né? Atualmente já tem outro tipo de cultura, né? Já assim foi invadido ali pelos muçulmanos e tudo, então a cultura se modificou um pouco. Mas eu estou fazendo essa contextualização para você saber, né, o que significa Simha, que é leão, e aí estou fazendo uma parte mais cultural, né, do contexto. E eu vou entrar agora na história em si, né, da Lila, chama-se Lila, que é um passatempo do Supremo. Bom, nas histórias nos Puranas sempre se descreve o que acontece entre as disputas que existem entre os Devas, que são os seres divinos, e estão ligados a Vishnu, dos Asuras, que são mais hedonistas e pretendem controlar, não é, o universo a partir das suas próprias, dos seus próprios recursos, né? Então eles são chamados Asuras. E os Asuras, eles tentam expandir, né? O que seria o equivalente de uma Asura para nós aqui atualmente seria aquilo que nós chamamos de pós-humano, que é uma qualidade, uma raça, não é, capaz de controlar a energia das estrelas das galáxias e dominar, né, as áreas, determinadas áreas do universo. Então, os Asuras, eles tinham potências, né, poderes tecnológicos e conhecimentos tecnológicos. Então, com esses conhecimentos, eles pretendiam sempre entrar em determinadas regiões do universo que eram administradas ou controladas por uma outra classe de raça conhecida como Devas, ou semideuses, né, no caso. E havia sempre aí uma disputa nesse sentido de controle das regiões. Em determinado momento, um super Asura chamado Hiranyakashipu apareceu entre os chamados, a tradução que se dá é que são demônios, né, no caso, né? Mas no sentido de que eles são hedonistas. E esse Hiranyakashipu é descrito que quando ele nasceu, às vezes quando nasce uma personalidade auspiciosa, ela atrai assim alguns fenômenos no céu. Por exemplo, quando Jesus nasceu, né, tinha uma estrela no céu. Quando Krishna apareceu, as constelações estavam todas auspiciosas e brilhantes no céu. As árvores davam frutas, mesmo fora da estação. Né? Os peixes proliferavam nos rios, as flores, enfim. Todo o ambiente era auspicioso no momento em que Krishna apareceu. Então, quando uma personalidade divina aparece, normalmente o ambiente fica auspicioso, né? Ele fica transcendental. E quando uma personalidade de ordem negativa aparece no ambiente, o ambiente fica então perturbado. Por exemplo, quando Hiranyakashipu apareceu, no céu apareceram sinais aterrorizantes, por exemplo, eclipses, né? O eclipse é um deles. E aí parece que no momento em que Nrsimhadeva apareceu, na descrição, é que caiu do céu uma espécie de chuva de sangue, né? Uma chuva de sangue. E as esposas, as mulheres que estavam grávidas, que eram mulheres assúricas, né? Abortaram os seus filhos, né? Os filhos não conseguiram nascer devido à energia, à influência negativa desse grande Asura, desse grande demônio que apareceu no ventre de Aditi, que é a mãe de Hiranyakashipu, né? E esse filho, na verdade, ele era muito poderoso, né? O nome dele, Hiranyakashipu, que significa aquele que é destinado a conquistar o ouro e a cama macia, né? Ou seja, aquela pessoa que vai ter todas as facilidades materiais e terá domínio, terá poder, porque aquele que conquista o ouro tem poder. Aquele que conquista a cama macia significa o quê? Conforto material. Então aquele que está destinado a ser poderoso e rico, Hiranyakashipu. É muita gente que quer ser como ele, né? Mas aí o que acontece, né? Vamos ver o resultado final disso daí.
Ele cresceu e na medida que ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo a mentalidade de ser uma espécie de controlador supremo do universo todo, né? Como acontece aqui na Terra, por exemplo, tem pequenos Hiranyakashipus aqui na Terra, como Hitler, Saddam Hussein e outros, né, que já apareceram aí, Napoleão, Alexandre e por aí vai. Então, esse não é um fenômeno somente de fora da Terra, não. Acontece na Terra também. É um fenômeno geral. E esse Hiranyakashipu, ele desenvolveu a ideia de que ele precisaria de um determinado tipo de poder em que ele pudesse controlar toda a região que ele entendia como sendo o universo todo, né? E ele precisava, para isso, controlar a energia que as pessoas respiravam, o oxigênio. Então, se ele tivesse o controle do oxigênio, ele teria o controle total de todas as coisas. Imagina você se alguém tivesse o controle do oxigênio na Terra. Se um país, por exemplo, vamos supor que o Brasil dominasse a tecnologia de controlar o oxigênio do planeta. Ou seja, todos que quisessem respirar teriam que pagar royalties para o Brasil. Já pensou? Isso assim, porque o Brasil é um país de gente boa, né? Imagina um país aí meio cavernoso aí com esse poder. Então, o Hiranyakashipu teve essa ideia de que se eu controlar a oxigenação, como as pessoas respiram, eu terei o poder total de todos os governos. Bom, então ele começou a conjecturar qual seria o método para conseguir semelhante poder de controlar o oxigênio. Então não havia tecnologia disponível e a alternativa seria através do processo de desenvolvimento de um poder místico chamado Siddhi, que é um poder que se adquire após uma austeridade extrema, né? Então, ele foi orientado pelos místicos que se ele fizesse determinadas austeridades, ele então alcançaria o poder de controlar qualquer coisa que ele quisesse. E ele queria controlar o oxigênio, o plano dele era ser o senhor, né, o governador de todas as áreas. Muito bem, então ele se retirou, foi para uma floresta e ele ficou, a princípio, ele ficou na posição em pé, com as mãos assim, né, no alto, não aparece aí na tela, mas, né, ficou assim. E na posição do 4, sabe quando o policial fala, faz o 4, para ver se a pessoa está com álcool? Então ele fez o 4 assim, com os pés e com a mão para cima. Ele ficou nessa posição praticando yoga, austeridades para adquirir poderes místicos. E, bom, ele então foi fazendo cada vez mais, ele foi então cada vez mais aprofundando, né, o exercício da prática da yoga, e com isso ele foi adquirindo cada vez mais poder de controle sobre os próprios sentidos e as próprias exigências dos sentidos. Então, na primeira etapa, ele bebia a água que caía da chuva e comia as folhas que caíam sobre si e ele conseguia pegar com a língua. Então ele comia essas folhas ainda no início, só as que caía. Bom, depois ele parou de comer, não comia mais. E aí ele ficou apenas respirando, bebendo a água que caía da chuva, se alimentando só da água da chuva. Isso foi indo até que ele também parou de beber a água da chuva e ficou apenas respirando. O corpo dele ficou magro, esquálido, ficou esquelético. E uma casa de formigas, né, de cupins, começou a crescer ao redor do corpo de Hiranyakashipu, porque parecia um tronco de madeira, né, uma coisa seca ali, né? Era praticamente um cadáver. E isso passaram-se muitos anos, ele fez isso durante centenas de anos, né? Quando ele então começou, não é, esse processo, ele ainda respirava, mas depois ele também parou de respirar e ficou apenas controlando os ares vitais, a reserva de oxigênio que havia dentro do corpo. E com isso, ele então ficou aí centenas, né, e milhares de anos dessa forma.
A casa de cupim que cresceu ao redor dele, os cupins começaram a comer o corpo dele e comeu metade do corpo todo. Assim, não chegou até o cérebro, mas comeu metade do corpo dele. E assim, os cupins estavam vivendo a vida, felizes, tinha reserva de alimento e os cupins estavam lá e comia ele e ele não estava nem aí porque ele não sentia mais nada. Ele estava completamente só vivendo do prana interno. Com esse exercício, ele foi adquirindo o poder místico de controlar o oxigênio. Uma vez ele controlou a própria respiração e automaticamente ele começou então a expandir esse poder de controlar. Então ele começou a controlar ao redor dele. Então a princípio ele fez a experiência de controlar o ar ao redor. Então os animais, por exemplo, que pousavam na árvore, ficavam sem ar e morriam, não é? Eles não conseguiam parar na árvore. A região, o local, os animais não ficavam, porque não tinha ar naquele ambiente, então eles ficavam sufocados. E ele foi expandindo esse poder até que ele então desenvolveu o controle, não é, sobre o poder do movimento do oxigênio. E ele lançou então esse poder na direção da região onde os semideuses viviam. E com isso os semideuses começaram a perder os sentidos e inclusive a também falecer, né? Bom, isso gerou um problema, né? Um problema relativamente sério, né? Os semideuses se reuniram. Eles não sabiam a causa natural do porquê que o oxigênio estava rarefeito e foram até Brahma, que é o criador desse universo, o arquiteto desse universo, pedir ajuda. Então eles se aproximaram de Brahma e disseram que o problema estava acontecendo, mas eles não sabiam o porquê. Brahma, então, através da meditação, Brahma pôde perceber que havia então um yogi específico realizando uma atividade que estava gerando essa perturbação no ambiente. E ele então decidiu ir até Hiranyakashipu para verificar qual era a motivação daquela austeridade. Então, quando Brahma, que é o semideus mais importante, o criador o arquiteto, na verdade, desse universo, ele concedia bênçãos para os yogis que realizavam austeridades. Então, Hiranyakashipu, quando Brahma apareceu perante Hiranyakashipu, Brahma então pegou um cântaro com um óleo, né, místico e despejou sobre Hiranyakashipu. E imediatamente Hiranyakashipu recuperou a sua forma original, jovem, bela, refulgente, né, intensa, e prostrou-se brilhante perante Brahma. E Brahma então olhou para ele e disse: meu filho, o que você deseja? Qual é a bênção que você deseja por ter realizado tantas austeridades? A Hiranyakashipu então disse que queria a bênção da imortalidade, né? Brahma disse para ele assim: olha, as suas austeridades estão perturbando a ordem universal. Por favor, controle os seus poderes místicos e peça a sua bênção. Hiranyakashipu então pediu a bênção de ser imortal. Eu quero ser imortal, não quero morrer. Se você conceder essa bênção, eu então me comprometo com você de não perturbar na questão do ar do universo. Então Brahma disse para ele assim: essa bênção que você está me pedindo, ela é impossível porque nem mesmo eu sou imortal. Então eu não posso conceder para você a bênção da imortalidade desde que eu próprio não sou eterno. Então você terá que escolher outra bênção, uma bênção que eu seja capaz de oferecer. Hiranyakashipu, por sua vez, achou que Brahma estava
iludindo ele, estava enganando ele, que Brahma sim poderia conceder essa bênção da imortalidade, mas ele não queria conceder a bênção por uma questão de parcialidade para com os suras, né, para com os devas. Então Hiranyakashipu pensou e chegou à seguinte conclusão: bom, se ele não quer me dar a bênção da imortalidade dessa forma, ele me dará de outra forma. Então eu vou criar um truque, e através desse truque eu vou conseguir a bênção da imortalidade. Então Brahma, ele disse a Brahma: pois muito bem, meu senhor Brahma, eu desisto da ideia da bênção da imortalidade, mas eu quero então algumas bênçãos em troca dessa bênção única. Brahma disse então: por favor, peça a bênção, as bênçãos que você deseja. Então ele disse o seguinte: eu quero a bênção de jamais morrer, nem de dia e nem de noite. Jamais morrer, nem dentro, nem fora do meu palácio. Jamais morrer, nem na terra, nem no ar, nem na água. Jamais morrer, nem por arma viva, tampouco por arma morta. Não pode ser uma arma viva, não pode ser uma arma morta. Também não desejo morrer, nem por homem, nem por semideus, nem por assura, nem por fera. Eu não quero morrer por nenhuma entidade viva conhecida. E essa é a minha exigência. Então, quer dizer, veja bem, vamos recapitular aí. Nem de dia, nem de noite. Nem na terra, nem na água, nem no ar. Nem dentro, nem fora do palácio. Nem por arma viva, nem por arma morta. Tampouco por nenhum tipo de entidade viva conhecida, nem por homem, nem por fera, por nada. E Brahma, então, ouvindo a solicitação de Hiranyakashipu, perguntou a ele: mas isso é tudo que você quer? Apenas isso? Tem certeza que é só isso que você deseja? Hiranyakashipu disse: sim, apenas isso. Então Brahma concedeu a bênção. Tatastu, que assim seja. Então Brahma, Tatastu, que assim seja. E aí, Hiranyakashipu pensou da seguinte maneira: bom, agora eu consegui o que eu queria, porque eu me tornei imortal sem que ele entendesse que eu estava conseguindo a bênção da imortalidade. Ele concedeu a mim a bênção da imortalidade. Então serei imortal. E com a bênção da imortalidade eu posso então dominar o universo. Hiranyakashipu passou então a exercer o domínio e o controle total sobre a região conhecida como Swarga, que é a região onde os devas atuavam, ou atuam, administram, e controlando todos os espaços, todos os planetas, enfim, toda a área. Bom, essa é a primeira etapa do passatempo de Nrsimhadeva, em que nós estamos apenas glorificando Hiranyakashipu. É interessante, né? O passatempo era para glorificar o Senhor Supremo, mas a primeira etapa é glorificar os demônios. No caso, Hiranyakashipu foi glorificado, enaltecido, exaltado, né? A inteligência dele, a esperteza dele, a austeridade dele, não é? Os objetivos não muito nobres, mas poderosíssimos dele. Então, estamos exaltando a capacidade do poder, não é, tecnológico e mental que uma pessoa pode chegar quando deseja controlar os demais ao redor. Eu vou fechar esse vídeo agora, eu vou abrir o próximo vídeo, então vou contar a segunda parte do passatempo de Nrsimhadeva. Shri Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai, Shri Prahlada Maharaj Ki Jai, Hare Krishna.